Possivelmente, né, alinhar sequências, no jargão da bioinformática, corresponde a você comparar duas sequências. Então, eu tenho uma sequência S e uma sequência T, né, aí o pessoal da computação foi chamado, assim, compare essas duas sequências, porque uma sequência da drosófila e a outra sequência do ser humano. O que que elas têm de diferente? Ora, se eu sair contando, alinhar se eu colocar uma debaixo da outra e ver as identidades, simplesmente olhar as identidades, eu vou ter um resultado muito fraco, eu vou ter um resultado muito ruim. Observem as duas primeiras sequências. As duas primeiras sequências, se eu comparar estritamente uma com a outra, colocar uma letra em cima da outra, ocorre que eu vou enxergar que só existem duas coincidências. Entretanto, observe o que acontece com esse par de sequências abaixo. Se nós compararmos essas duas sequências, elas são muito parecidas, porque uma eu tirei uma letra e a outra eu inseri uma letra. E aí a quantidade de coincidências, né, se eu fizer uma pequena alteração em cima, uma pequena alteração embaixo, uma inserção em cima, uma deleção em cima, ou tirar uma letra em cima, colocar embaixo, pequenas alterações fazem com que as duas sequências fiquem muito parecidas. E essas alterações têm muito sentido, né? Tem uma certa... as alterações ocorrem em função da evolução, né? Eu tenho as cópias, as cópias vão sendo as duplicações, né? O código vai sendo duplicado e sempre pode ser que ocorra as alterações. E também, filogeneticamente, na hora que a gente está pensando numa árvore, né, de desenvolvimento da vida, contando a história da vida, você tem a evolução. Algumas coisas foram agregadas, outras coisas retiradas. O alinhamento consiste em você, né, descobrir como que a sequência de baixo pode ser alterada com o menor número de modificações possíveis para chegar na de cima. Ora, esse foi o primeiro trabalho, possivelmente, em que o pessoal da computação foi chamado para ajudar. Esse é o alinhamento de sequências, né? Nós temos propostas para fazer esse alinhamento aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, quais são os problemas ou vantagens de usar um modelo ou outro, né? A gente tem um modelo que vocês vão utilizar aqui, né? Existem os modelos que são hoje utilizados. Por que vale a pena trabalhar na alteração disso? Bom, antes de entrar lá, né, só lembrar que existem bancos de dados públicos. Na bioinformática aconteceu uma coisa muito interessante. Sempre que você obtém uma sequência, você vai lá, faz um experimento e descobre o código genético de uma coisa, você vai lá no Amazonas, descobre um inseto diferente, alguma coisa diferente, uma planta diferente, vai ver o código genético dessa planta. Se você quiser publicar alguma coisa em relação a esse código genético, você tem que depositar essa sequência num banco público. Antes de publicar, você tem que depositar essa sequência e essa sequência fica disponível. Particularmente, a gente trabalha muito aqui nos nossos cursos com Protein Data Bank, o PDB. Tem lá, né, uma coleção enorme de proteínas que tem seus estudos, tem os dados que já foram levantados até o presente momento em relação a essas proteínas, e você, de uma forma muito interessante, você pode baixar esses dados para trabalhar nesta máquina que está aqui, por exemplo. Os laboratórios fazem isso. Você não quer que os laboratórios que ficam pesquisando terapias, remédios, etc., eles não trabalham de forma pública, né? Eles descem os bancos de dados e você trabalha com esses bancos de dados na sua própria máquina. Existem os recursos, os programas, o software, etc., que você pode trabalhar à vontade em cima disso, ter resultados interessantes, deduções a serem tiradas em relação ao que você está procurando, né? E uma das coisas que assim, são muito animadora, que nos anima muito, é que é um experimento muito barato, né? Você consegue fazer experimentos interessantes, né,
de forma extremamente barata, né? Você não tem que comprar reagente, você não tem que ter um laboratório sofisticado, você precisa de um computador. E não é um computador muito sofisticado, não. Tá? Você precisa de uma máquina para fazer essas consultas. Por exemplo, isso aqui eu faço muito. Né? Eu tenho um PDB nele. Não aqui, ele está num pendrive, que é pior ainda. Mas eu consigo trabalhar, né, nessa máquina, fazer meus trabalhos utilizando esse tipo de recurso que está aqui. Só para dizer uma coisa, essa comparação pura e simples, então imagine, vocês obtiveram uma sequência. Vocês vão querer saber quem que é parecido com essa sequência, que já foi estudado, ou que está sendo estudado. Você faz uma pesquisa num banco de dados, né? Essa pesquisa é verificar qual a sequência que é mais parecida com a outra, né? Esse parecido entre aspas. Ora, aí a gente faz um tipo de alinhamento par a par, que tem que ser levado em conta aquele aspecto que eu falei para vocês, né? Não basta ver quantas similaridades existem. Eu tenho que ver como se fosse uma simulação de um processo evolutivo para transformar uma sequência A numa sequência B. Assim, a grosso modo, quantas edições eu teria que fazer para transformar a sequência que eu estou pesquisando numa sequência que já existe? Ora, a sequência ideal que vai bater mais com a minha é aquela que exigiria o menor número de edições possível, por exemplo. As técnicas que existem, né, atualmente, elas não... como se diria, elas não são escaláveis. A escalabilidade é um termo que a gente usa em computação para dizer o seguinte: olha, eu resolvo esse problema com uma sequência até o tamanho tal. E se essa sequência tiver um tamanho, sei lá, 100 vezes maior, o meu algoritmo é escalável, o meu algoritmo consegue resolver num tempo razoável? Ora, os bancos de dados hoje eles são muito dirigidos para proteínas. Eu tenho uma proteína que é uma sequência, mas agora, né, dado que nós já estamos tendo um número razoável já de genomas completos, nós queremos comparar todas as proteínas de uma vez. Eu tenho uma proteína de um organismo e de um conjunto de proteínas de um organismo, que a gente chama de proteoma, com o conjunto de proteínas do outro organismo. Eu quero comparar isso tudo de uma vez só, né? Esse é o alinhamento genômico, né, que está na fronteira hoje, e que vocês vão ver que, utilizando esses instrumentos que a gente vai apresentar aqui, são teoricamente fáceis de serem feitos, né? A gente ainda não tem resultados, né? Nós estamos trabalhando nisso ainda não teve ninguém, nenhum aluno que tenha trabalhado nisso, tenha feito, né, comparações com genomas inteiros. Mas só para fechar isso aqui, essa primeira parte, imagine o seguinte: os algoritmos que existem hoje para fazer isso, né, são algoritmos oriundos de uma técnica de computação que a gente chama de programação dinâmica. Essa técnica de programação, né, ela é exponencial, né? Na verdade, eu faço uma pesquisa interessante de todas as possibilidades possíveis. Só que eu não enumero todas as possibilidades, eu vou enumerando as possibilidades mais interessantes, mas é uma busca de árvore em árvore. Essas buscas em árvore são muito caras. O que se faz, né, é trabalhar com técnicas, né, que a gente chama de técnicas heurísticas, que dão bons resultados. Existem ferramentas disponíveis que são ícones para os biólogos. Os biólogos trabalham com o BLAST, que é um programa que faz alinhamento. Mas ele faz o quê? Um alinhamento não da forma ótima como a programação dinâmica faria, porque custaria muito caro, demoraria muito. O BLAST, uma ferramenta fantástica,
né? Poxa, é fácil de utilizar, tem estudos estatísticos em que ele se baseia para conjuntos de sequências muito interessantes, ele é bem interessante, é muito utilizado. As ferramentas que a gente está propondo aqui, né, são para fazer, em algumas coisas, coisas parecidas com o que esse BLAST faz. Mas para que a gente vai usar essas ferramentas? Daqui a pouco eu respondo para isso. Já que o BLAST funciona tão bem, por que eu teria que trabalhar com esses instrumentos que eu vou mostrar aqui para obter os resultados que eventualmente o BLAST já produziria? Na verdade, né, nós vamos ver que existe um nicho que justifica a gente trabalhar com essas as ferramentas que eu vou apresentar, né, para resolver uma certa classe de problemas. Por exemplo, se eu quiser um genoma inteiro, esquece o BLAST, né? Se eu estiver trabalhando com vírus, por exemplo, os vírus, o que acontece? Na hora de duplicar um vírus, certas partes do código são deslocadas por inteiro, pedaços são invertidos. Ora, o BLAST não trabalha com isso, não, né? E essas ferramentas aqui, isso é normal para nós. Na verdade, com pequenas alterações, a gente pode trabalhar, por exemplo, com vírus, com banco de dados de vírus, né? Outra coisa é o tamanho, né? A escalabilidade dessa ferramenta, a complexidade é linear, né? Se eu tiver... O que significa complexidade linear? Se para uma proteína de tamanho, sei lá, 1000, eu gasto 1 segundo, de 10.000, a grosso modo, eu gastaria 10 segundos. Em geral, as técnicas, né, elas seguem uma curva. Essa curva, se for exponencial, a gente diz que o problema é NP completo. Não tem jeito de resolver para problemas muito grandes. Agora, se essa curva for mais ou menos suave, o algoritmo é interessante, porque a gente diz que ele é polinomial, então para coisas não muito grandes ele é bom. Que só vale a pena lembrar, né? O FASTA é um software um pouco mais antigo, atualmente o pessoal trabalha mesmo com BLAST, e é uma das áreas mais importantes da bioinformática, né? Isso é básico. Eu tenho duas sequências moleculares, eu tenho conjuntos de sequências moleculares, e eu quero comparar sequências, eu quero saber como que elas estão relacionadas. Isso aí é primeira coisa que um aluno entra num curso de bioinformática, aprende a fazer. É uma das coisas mais úteis que existem, né, dentro dessa área. Bom, uma outra área, né, um outro problema que se tem para resolver tem a ver com o enovelamento de proteínas. O que é uma proteína? Proteína é um conjunto de aminoácidos, né, que estão ligados como se fosse um colarzinho. Então, vocês imaginam, os biólogos, se me desculpem, a forma que eu apresento, a simplificação extrema que eu apresento o problema, mas imagine que eu tenho um colarzinho, que é o backbone da proteína. Se eu jogar essa proteína na água, ela se enovela de uma forma. Se eu retirar, ela vira o colarzinho. Se eu jogar de novo, ela vai se novelar da mesma forma que se novelou antes. E a proteína é um dos materiais mais fantásticos que existe na natureza. Ela resiste a pressões em que não tem nenhum artefato humano capaz de resistir. Você tem notícias de proteínas, né, em seres vivos a 10.000, com coluna d'água de 10.000 metros, 12.000 metros. Ora, não tem artefato humano que resista a essa pressão, não. Existem proteínas que resistem esse tipo de pressão, né? Bom, você imagina, né, assim, o que é a proteína? Eu tenho um conjunto fixo de aminoácidos, a natureza selecionou 20 aminoácidos, e esses aminoácidos, né, eles são, né, unidos para formar uma proteína. Mas observe, não basta, eu sei fazer isso sem muita dificuldade, não basta eu pegar uma sequência qualquer,
né? Eu pego e imagino, olha, eu tenho 20 aminoácidos, então eu vou criar uma sequência de 100 aminoácidos, escolhendo os aminoácidos que eu quiser. Se eu jogar na água, isso der uma estrutura, não ficar um macarrãozinho, significa que eu acertei na sequência. Você tem uma proteína. Uma proteína, né, uma coleção de aminoácidos capaz de se organizar, né, numa estrutura que é diferente. Se ela ficar como um macarrãozinho dentro d'água, ela não é novela, né? Agora, se ela é novelar, possivelmente você que criou essa sequência, você fez um golaço, um gol de placa. Vale a pena você patentear, porque possivelmente você terá criado um veneno. Assim, eu tenho colegas que já têm patentes em dúzias de proteínas. Eles trabalham com proteínas pequenas, 20, 30 proteínas. Para que serve? Não sabe. Mas tem um sítio ativo, tem uma estrutura permanente, tem uma estrutura enovelada, né? De repente isso serve para alguma coisa. Eles estão procurando saber para quê. Mas, nossa, imagine se você descobre uma sequência que é boa para detectar, sei lá, para tratar uma crise, aquela gripe aviária. Você vai ganhar 1 centavo em cada frango do mundo. Nossa, certamente você fica riquíssimo. Uma das coisas que eu não consegui fazer no meu curso ainda, mas já estou desenvolvendo esses instrumentos para tornar isso possível, né? Nós já temos alguns resultados interessantes, né? Eu quero que numa certa hora do curso os alunos criem uma proteína. E quero ver se essa proteína é novelada ou não. Ela é novela ou não. Nós temos recursos interessantes para discutir isso. Óbvio que eu ainda não tenho, eu não tenho essa chave do cofre ainda, mas é uma coisa muito interessante. Essa área é uma área em aberto. Quem tiver um método, descobrir uma forma para explicar e conseguir fazer direito o enovelamento de uma proteína no computador, certamente ganha o prêmio Nobel, porque é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Hoje, os métodos consistem em você cristalizar uma proteína e, a partir da forma em que os raios vão batendo nos átomos, você tenta intuir, né, como que é a organização tridimensional dessa proteína. Como que ela, naquela fase, ela cristalizaria. Tem umas complexidades aí, porque a proteína também ela não tem uma estrutura fixa, ela vai mexendo, né? Tem proteínas que são dificílimas de cristalizar, por exemplo, as proteínas que ficam na membrana de uma célula, elas não têm uma forma, elas são muito moles para serem cristalizadas. Então, os métodos in silico, utilizando o computador, mesmo que eles demorem a aparecer bons métodos, mas já existem alguns, né? Pelo menos para proteínas pequenas, a gente consegue ter boas aproximações de estruturas tridimensionais de proteínas, mesmo que você consiga, sei lá, imagina-se que nesse planeta existam 100 mil proteínas diferentes, tá? As condições do planeta te permitem você criar, a natureza aqui dispõe de 100 mil proteínas. Mesmo que um dia você tenha assim, essas 100 mil proteínas disponíveis, já com a estrutura resolvida, é bem possível, né, que você queira também criar novas. Você quer criar alterações dessas proteínas. Então, os métodos in silico, né, utilizando um computador, sempre vão ter a sua função. Elas sempre serão úteis. A gente tem alguns instrumentozinhos para lidar com isso e são coisas que estão em aberto. Só falando um pouquinho mais aqui, né, a forma da proteína é que determina a função. Por exemplo, você tem ali o C, aquele C é uma proteína de colágeno, uma proteína que basicamente estão em músculos. Ela tem uma forma alongada, né? Você tem, por exemplo, hemoglobina. A hemoglobina tem lá um lugar para você captar
o átomo de oxigênio. Então, as proteínas, né, você fica sabendo para que elas servem em função da forma. Imagine, você tem, né, deixa eu falar aqui dos aminoácidos. Você tem os aminoácidos e eu tenho uma coleção de 20 aminoácidos. Esses aminoácidos, eles se diferenciam por uma cadeia lateral. Né? Eu sempre tenho um agrupamento amina, carboxilo, hidrogênio e essa cadeia lateral. Essa cadeia lateral é que a natureza selecionou 20 cadeias diferentes. Você tem cadeias muito pequenininhas e cadeias grandes. A gente diz resíduo de aminoácido porque um aminoácido, ele pode, as extremidades desse composto, eles podem ser unidos numa cadeia, né? Aí você une, né? Tem um fenômenozinho, você produz uma molécula de água, etc. Você une esses tijolinhos aqui, esses módulos. Ao unir esses módulos, e se você jogar esses módulos na água, eles vão enovelar. E de acordo com as características da cadeia lateral, né, que é esse radical R que está ali, de acordo com o que está pregado ali naquele lugar, né, você vai ter um enovelamento diferente. Algumas coisas vão se esconder da água, outras coisas vão ficar mais aparentes. E essas coisas que ficam aparentes, né, vão se constituir no sítio ativo da proteína. Então, a reatividade e a função dessa proteína vai depender do que fica aparente. Né? Então, cada resíduo, né, tem características diferentes, né? Tem características diferentes. Você tem o tamanho, número de átomos, os átomos que existem, o caráter do conjunto, se é hidrofóbico ou hidrofílico, né? Se foge da água ou não, né? E a própria reatividade. Eu tenho aqui esses 20 aminoácidos, eles podem se unir, né? Eu posso escolher a minha sequência, então um belo dia eu quero que no meu curso os alunos façam isso. Olha, inventem uma sequência. Eu vou te dar alguns instrumentos para você guiar, para te guiar, né? Tem um pessoal trabalhando nisso aqui, para te guiar, assim, o que essa coisa vai novelar ou não. A gente já tem alguns resultados muito interessantes em cima disso, usando essas nossas ferramentas. Então, observe, eu pego esses pequenos, esses módulos, né? Eu tenho lá a alanina, que é bem pequenininho, e tem aqui embaixo o triptofano, o TRP, que é enorme. Né? Então, eu vou unindo essas coisas e tenho, né, o que a gente chama de uma... pode ser uma proteína enovelável. Né? Agora, a busca. Então, eu tenho aqui, né, os vários resíduos enovelados. Então, eu posso caracterizar minha proteína por uma cadeia lateral, né, por uma estrutura que a gente chama de estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos que constitui essa proteína. Resíduos de aminoácidos que constituem essa proteína. Agora, como que isso vai enovelar?